Agora, o que eu queria falar dessa conquista do Botafogo é o seguinte. O Botafogo, ele tem uma das maiores conquistas da história da Libertadores. Ele tá na primeira prateleira de finais da Libertadores. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Jogaço. Eu queria falar os dados que comprovam isso. É uma das maiores finais, um dos maiores campeões da história da Libertadores. Galera, você tá maluco, Cantarelli? Não estou maluco, não. Porque a parada é a seguinte. Primeiro, não há um campeão, pelo menos eu não me lembro, no nosso recente tempo, de um jogo na final não tem. Pegar não 19 tem. pra cá não tem certo. Não tem. Cara, o Botafogo, ele jogou com um a menos. Jogou em Ele jogou a final com 10 jogadores. Segundos. Um minuto tava com um a menos. Quando começou o minuto no placar, então, um minuto, já tava com um a menos. Só de acréscimo no segundo tempo foram 7. Mas aquela brincadeira, ó, o Botafogo ganhando do Atlético Mineiro mesmo com a menos. Vamos ver então, vai lá. Não, e ganhou com um a menos. Então, Ganhou bem. vai lá. E ganhou com 2 gols de diferença. Algo que eu não sei desde quando não acontece numa final de Libertadores. Não, e te falar, pontos não corridos acontece... aconteceu. Na final única. Final única final única não aconteceu. aconteceu. Cantarelli, não acontece isso Vamos nem em buscar. outras finais. Final de Champions League. A Inter de Milão jogou muito mais que o Manchester City. O Manchester City ganhou de 1-0. Sim. Agora o Borussia Dortmund jogou muito mais que o Real Madrid. Real Madrid ganhou por placar mínimo. É tudo assim. As finais são assim. E o Botafogo com um a da menos. Liga Europa que foi um pouco fora da curva. Que Não, porque assim, o Atalanta entrou eu vejo, e a exaltação é justíssima. Eu queria até falar isso aqui, ao Flamengo 19. Claro, pela emoção que o torcedor do Flamengo sentiu e pelo tempo. Estilo diferente de final. Estilo diferente de final. Se você recortar a Libertadores 19 do Flamengo tem muito a ver com a Libertadores do Botafogo. Muito a ver. Goleada na semifinal. Não acho nada exagerado comparar. Até porque se você for friamente analisar, Libertadores, fora a temporada que o Flamengo fez. É um outro... O Brasileirão é inacreditável. A Libertadores não é tão, vamos dizer, fora da curva. Quer ver um exemplo? O Flamengo passou nos pênaltis já com o Jorge Jesus? Passou. Passou. Com o Emelec. Botafogo passou nos pênaltis? Passou. Passou com o São Paulo. São Paulo. Flamengo enfrentou 2 brasileiros. Inter e Grêmio. Botafogo enfrentou Paulo e 3 Palmeiras. brasileiros, né, na final, mas... São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Goleada na semifinal. Goleada de 5-0, o Flamengo ganhou. O Botafogo também. Nos 2 na semifinal. O técnico português chega no meio. Na campanha. o O Arthur Botafogo Jorge chegou- um pouco O antes. Arthur já chega na fase de grupo. É o no Jesus meio, porque o estreia. Botafogo disputa 2 fases prévias. da o Libertadores. Jesus, ele na Libertadores, ele começa nas oitavas. O Arthur começa- Arthur, ele entra no primeiro jogo da fase de grupo. Acho que é o segundo, é LDU. É o Botafogo, segundo, ele né? deu que ele estreia lá. É o primeiro jogo da fase Não, de é o grupo? segundo. É o segundo, né? é o segundo. No segundo Então, eu não. acho que Ele são tava na arquibancada no São primeiro. campanhas... Eu só acho o Bancada não, né? seguinte... No camarote. O Flamengo 19 pelo todo, ele tem que estar num patamar mais alto de fato. Agora, a Libertadores do Flamengo em 19, ela pode ser comparada... E até por por exemplo, exemplo, a as atuação- emoções são diferentes, né? O que o Flamengo teve que fazer? Jogou muito mal. Aqui O Botafogo fez A uma atuação, final da melhor. final, a atuação da final do Botafogo é bem É melhor, porque o Flamengo joga mal, o É Flamengo com é nervoso. 10. Por isso. E aí o Flamengo... Cara, E e outra falar, coisa vira- tem me irritado as pessoas colocarem não, incapacidade, assim, não dá a glória devida ao Botafogo ganhar uma final com 10, ao que sei. nunca aconteceu na história da Libertadores com um jogo, nunca aconteceu, e não sei se na história da Libertadores Tem que como um todo. pesquisar, tem que pesquisar. Isso é o mérito de um time. Esse time é o Botafogo. Falar que é a culpa do Atlético, que o Milito, não sei o quê. Culpa do Botafogo e do Arthur Jorge. O Botafogo alcançou um dos maiores títulos da história da Libertadores. É uma das maiores finais e para alguns pode ser a maior da história da Libertadores. Pode. O que o Botafogo fez é incrível. Qualquer outro time que estivesse na pele do Botafogo trataria a conquista como uma das maiores da história da Libertadores. Sabe o que demonstra esse O potencial do Botafogo? vou repetir. O Botafogo jogou a final com 10. 10 jogadores. Ganhou de 3-1. Jogou a final com 10 jogadores. Ganhou de 3-1 e, comparativamente, os outros clubes ganharam de 1 gol. O Botafogo ganhou de 2. Não, e o que deixa claro que você tá falando também, eu no sofá da minha casa assistindo o jogo, quando o Botafogo ficou com a menos, eu falei assim, eu ainda acredito no Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai ganhar. Porque isso vai ser pior pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vai conseguir jogar com a bola no pé e o Botafogo vai conseguir impor o jogo. Não, e aí também vai Arthur Jorge.
Que técnico é o Arthur Jorge. Tudo bom. Que técnico é o Arthur Jorge. Ele e arrumou que tudo- jogadores tudo- são Almada e Marlon Freitas. Não, e aí daqui a pouco a gente vai falar de... mudou completamente o estilo de jogo dele, fechou uma linha de 3 ali com a zaga, e o Almada jogou de primeiro volante. Bola pô. longa nos caras na correria nas costas do do Galo. do Galo. O Almada marcando o Hulk, cara. É. Não, todo mundo ali teve que se desdobrar um pouquinho. né? Exatamente. E o time foi. Você olhava o time no jogo e falava. Ou era um Atlético que. Aramiliço. Você não olhava, você não via um time com superioridade. Sim. Você viu o Atlético tentando avançar sua linha, mas. Pra lá, pra cá. E o Botafogo falou assim: quer vir? E assim que houve a expulsão, a até o transmissão gol, já o falava jogo de é Danilo. equilibradíssimo. Já falava de Danilo Barbosa Sim. pra entrar. Nossa, filho. Aí o Arthur Jorge, calma. Não. Então Eu na vamos hora ver. falei pro Langão, Vamos Langão, ajustar. vai tirar, será que o Igor Jesus botar alguém ali? O Langão falou, eu acho que não, acho que tem que só acertar ali e continuar assim. Esse time do Atlético aí vai ter que vir pra cima. O Langão E não foi- sabe, o Atlético Mineiro treinou a semana inteira, não, 2 semanas já treinando pra final, pra jogar de um jeito. Aí com 1 minuto muda completamente. Tem que jogar de um jeito que nunca jogou Só no que ano. Botafogo Que é com a faz- bola no pé. Só que que o aí entra o Botafogo Botafogo- faz 2 gols no primeiro tempo. No primeiro Sim. tempo. Só Com que- 10 em campo. Não, o Luiz Botafogo Henrique. consegue fazer 2 gols no primeiro tempo com 10 em campo. E falar do jogador Luiz Henrique, hein? gigantesco, Que chamou pra decisivo, um monstro e um dos maiores ídolos da história do clube, que se chama Luiz Henrique. Ele tava discutindo lá. E aí, qual o tamanho do Luiz Henrique no Botafogo Um dos agora? maiores ídolos da história do clube, já. Porque... Pra mim, já não acho que é comparável, por exemplo, a isso eu vou falar pra molecada. Não vai Garrincha, comparar nunca, Jairzinho. gente. Garrincha, comparar Jairzinho, de Milton nunca, Santos e gente. Didi, isso é olímpico. Aquela per- É porque Isso aí- o Botafogo não era o Botafogo antes desses caras e virou o Botafogo E depois. outra, pergunta não do Léo dá pra Macaé, né? O Léo mas, Macaé cara, perguntou, né? Não dá E pra comparar com o Os caras Libertadores. de agora vão ficar maiores que os caras de Nem passado. se, nem se nascer 3 vezes, igual o Diego Souza respondeu. pô. Até 81 título do Flamengo, quantos times brasileiros tinham ganhado a Libertadores? O Pelé e o Cruzeiro... Só. Né? Só? Foi 62, 63. Pelé é Santos, Pelé e o Cruzeiro. 76. Santos e Cruzeiro. É isso, né? E por quê? Pode perguntar, se for Não, do livro de porque história. dava importância. a Não Libertadores se era- dava importância a Libertadores. Ah, mas Botafogo dava mais viajava importância pro muito. estadual que pra Libertadores? Sim. Sim. Isso é uma maluquice. O brasileiro Pro achava tempo que, de era um hoje, campeonato, achava que era um campeonato feito pros gringos e que apanhavam, que faziam tudo pra poder foder o brasileiro. Botafogo e descia Santos o eram cacete. times tão fodas que as pessoas contratavam. Você imagina isso Pra ir hoje? pra Europa, pra fazer funcionar. viagem. Pra ir jogar, o Real Madrid contratava o Botafogo, contratava o Santos. Torneio lá fora. Benfica, o Manchester United, enfim, os times contratavam os times fodas da... Quantos times foram contratados pra ir lá jogar, mano? Isso não existe hoje. Até os nossos menores, o Bangu ia lá pra fora jogar. Ia, A Portuguesa de São Paulo ia. Sim. Disputar aquele torneio faixa azul que você enfrentava os europeus e que quem ganhava Jogam mais os italianos, jogos, Milan. ganhava uma faixa azul. A dica que a gente dá é a seguinte, assim, a gente deve exaltar o Luiz Henrique como um feito histórico que... Ele chamou pra mas ele, é mano. O primeiro gol ele chama muito o pra ele. melhor vai no caminho fundo, do ele- mundo... Gigante, o melhor, mas ele decide o jogo, o melhor gente. caminho do mundo é exaltar o Luiz Henrique sem citar os caras. Não, esses... Ah, é. Cara, Não esses... cita os caras, porque Anos- o que acontece? Eles estão lá e vão ficar lá. Anos Mas falar no momento anos também, 50, as pessoas sentem agora vão Anos falar isso 50 agora, e 60, Outra parada. outro patamar. Agora, você traz o Luiz Henrique pro... Pro futebol moderno, né? Túlio, Louco Abreu, Luiz Henrique vai, mano. Então, um rapaz falou E assim, outro será que ele vai é é o Marlon Freitas. Então, Marlon Freitas falou pra dos caralho. dois, o cara perguntou Pra assim, caralho. Ele é será muito que Marlon bom. Freitas e o Luiz Henrique já são, não vamos entrar no mérito total, mas Júnior Santos. ídolos do século. Júnior Santos. Já são os maiores ídolos do século, superando essa galera. Superando o Túlio, Louco Abreu. O Túlio já é século passado, mas superando os ídolos recentes, né? Louco Abreu, Túlio, Jefferson, Dodô. E, são mas caras que eram mas exaltados hoje em dia. sabe o que é Só um importante? detalhe do Luiz Henrique. Luiz Henrique, que, cara, o ato dele da final assim, é algo louvável pra ele também, porque se você vai perceber, dos nomes mais pesados do Botafogo, ele era um nome que, já de um tempo pra cá, o Arthur tem tido uma atenção especial, tem cobrado dele, tem tirado ele de alguns jogos. Até tem- jogo decisivo é mesmo. jogo decisivo, tem exigido dele na final. Ele foi de um gigantismo, cara, porque tá ali com -1, o Botafogo ali atrás. A primeira estocada é ele que dá. Tinha-se muitas dúvidas se o Luiz Henrique era E decisivo assumir, ou não. e assumir. Se assumir, Cara, ele foi... aí- A figura decisiva do jogo foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique. O Luiz Henrique faz Sofre o o primeiro pênalti. gol na marra. Na marra. Gol na marra. Ele Gol de quem pega leva e a bola, decide. ele passa, não sei pra quem que dá, Marlon e a Freitas, bola Marlon- volta, e aí volta no pé dele certo. É Marlon Volta Freitas que assim. chuta? É o Marlon Freitas, Marlon Freitas primeiro na ele área. dribla. Dribla. A forma que ele dribla o jogador do Atlético é espetacular.
Aquela travada. O cara, mano, Na minha frente. Aqui, completamente desconcertado. Aí daqui a pouco a bola sobe no pé dele e faz na Ele marra, vem com na- raiva. Sim. Porra, não é Nada um jogo de cruzada, decisão. Vocês já repararam no início da jogada? O pessoal fez um corte agora que realmente... tango, né? Não é só com tango. Você bota a jogada em câmera lenta e bota ela em preto e branco. E você olha o que o Almada faz na frente do marcador. Mano, o Almada é bizarro. O Almada, ele para igual o Garrincha, porra. Ele tá parando... lance do primeiro gol? No lance do primeiro Ele gol. espera o bote do zagueiro do Atlético. Ele trava, o cara vai, ele trava, vai até clarear a jogada, e aí o Luiz Henrique é incisivo na ponta esquerda pra construir a jogada. É um negócio assim, cara, que você olha assim e fala assim, mano, a identidade do clube tá toda ali. É. E você Não, fala... eu vou te falar. a identidade do Primeiro, clube tá assim, toda ali. a identidade tá ali e com o Botafogo tem coisas com a camisa do Luiz Henrique. 7. CD7, né? 11 é o Júnior, né? Bruno Santos. As As duas, duas, né? mano. A Você 7 e a arrepiar, 11. cara. É a 7 do Garrincha, é a 7 do Maurício, é a 7 do Túlio, é a 7 do Luiz Henrique. Só isso. O número do 7 é o 10, né? Não o tem. 10 É do igual o Real Botafogo é o Madrid. 7. É. Botafogo é igual o Real Madrid. O primeiro gol sete que é o sai na 10. decisão da Libertadores é o Sete. com 7, cara. Mas você tá falando do... De Tá ídolo? na 11. Minuto de acréscimo, teve o jogo? 7. No final do jogo. No primeiro Teles tempo foi 7, campeão final do também. mundo. Quê? No final foi 7 também? No final foi Foi 7. 7. É, mano. Eu falava pra vocês, não sei se tu lembra. Aham. Quando você. Eu acho que o Paulinho também eu falei isso aí. Quando vocês mostravam assim, cara, tava chegando, você fala, cara, só lógico, um jogo único, tudo pode acontecer. O Atlético é um adversário respeitável, tá lá, não vive o momento absurdo, mas tem jogadores decisivos. A única bola perigosa foi aquela bola que o Hulk achou um espaço dele, uma cacetada, que o João foi muito bem, mas isso podia acontecer. Só que assim, a história, Vocês se ligaram na 13 do Zagallo? que aí é do Teles, tá ali também. Teles, Puta, né? não tinha me ligado. Não tinha me ligado. Ele fez até um documentário dele lá na rede social. 7, 13, 11, é isso? E 11. E 11 A 11 já foi do Garrincha já foi do Garrincha também. e foi do Jairzinho. Foi do Jairzinho, então. Tava lá. E assim, a história era do Botafogo, cara. Se confirmando com roteiro todo do esses Botafogo. dados do dia da final e toda a trajetória, a história que estava sendo contada, sabe? O Galo podia ganhar, podia, mas a história que estava sendo contada é a história do Botafogo. Cara, e sabe- Era o último dos grandes que faltava ganhar a Libertadores. Veio da pré. Na fase de grupos. O único campeão que veio dessa pré-pré. Dessa pré-pré. É o único campeão da história da Exatamente. Se tinha O dúvida... Estudiante tinha vindo da pré, mas não tinha duas. Quando o Botafogo fase de grupos com 2 derrotas, se duvidou se o Botafogo passaria pra fase mata-mata. Inclusive, o Arthur Jorge não seria execrado se não passasse, porque era uma missão complicadíssima. Não, Exatamente. Tá faltando na mídia, e isso eu acho, pelo que eu vi muita coisa hoje. Tá faltando na mídia se exaltar essa conquista como uma das maiores conquistas da história da Libertadores. Eu A acho que gente até vai o próprio- comparar essa conquista com as maiores da história da Libertadores. Acho que a E própria pode Conmebol já ganhar em um colocou. certo ponto de uma, ganhar. Não tem conquista das maiores, não tem a intocável, não existe isso. Tocável não. E é porque dá tem pra va- se comparar. Tem variáveis, né? Mas Tem eu queria- variáveis, dá pra se comparar. Se pegar a Libertadores, e essa do conquista do Botafogo tá faltando na mídia sim, é exaltar essa conquista como uma das maiores conquistas da história da Libertadores. Por tudo que foi dito aqui. O Botafogo é o único time que veio da primeira fase de pré-Libertadores, foi de 2 fases de pré-Libertadores. Ninguém fez isso. O Botafogo eliminou Palmeiras, São Paulo, né? O Peñarol com 5-0, um êxtase, um negócio No segundo absurdo. tempo. O único time que venceu a final com 10 em campo. Porque dá pra dizer que ele começa com 10, porque 40 segundos é a hora que sobe o cartão A vermelho. bola tava no meio campo ainda, não tinha nem do lado nem pro outro. Então assim, o único time... E o único time que venceu por 2 gols de diferença. Fez 3-1 numa final, jogando com 10. Conseguiu ir pro intervalo com 2-0. Ninguém fez isso, ninguém fez. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.